E aí, pessoal, tá? Estudos na área. Vamos resolver mais uma questãozinha aqui da prova da IA, questão 28, tá? Ela diz assim: o ângulo agudo entre as retas de equação y é igual a x menos 2 e y é igual a menos 2x mais 3, aí dá aí um intervalo no qual ele pode estar. Gente, antes de começar a fazer a questão, eu queria que vocês lembrassem de 3 coisas. Na verdade, são até 4, né? Porque eu queria que vocês tivessem em mente desde já que agudo é um ângulo, né, um certo ângulo menor do que 90, tá bom? Se tivesse alguma alternativa com valor maior do que 90, já poderia eliminar, o que não é o caso, tá? Mas já fica na sua mente que ele tem que ser menor do que 90. Outra coisa que eu quero que vocês lembrem é essa fórmula aqui. Ela dá o ângulo entre duas retas. Na verdade, a tangente do ângulo entre duas retas, e ela vai ser extremamente útil nessa questão. Outra coisa que eu quero que vocês lembrem é a cara de uma equação do primeiro grau, de uma função, né, de uma reta do primeiro grau. Ela é do tipo mx mais n. Também poderia pensar como ax mais b, tá? Mas eu coloquei desse jeitinho, mx mais n, para vocês poderem perceber que esse coeficiente angular aqui é justamente o que a gente vai precisar para colocar aqui, tá bom? E o n é o coeficiente linear. Então, o valor que está junto com o x, que é o coeficiente angular, vai ser extremamente importante para a gente poder tacar nessa fórmula aqui, beleza? E, por fim, eu quero que vocês lembrem que apesar da gente pensar muito no eixo dos senos e no eixo dos cossenos, né? O seno no y, né? E o cosseno no x, eu quero que vocês lembrem do eixo das tangentes, que tem essa cara aqui, tá bom? Agora vamos começar a resolver. Primeiro, gente, ele deu duas retas. E olha só, com essas retas a gente já consegue descobrir uma coisa, que é o coeficiente angular. O linear também, mas assim, na nossa fórmula a gente só vai precisar do angular. Então vamos pensar no angular. Quem é o coeficiente angular dessa reta aqui? Eu vou chamar essa reta de reta S, tá bom? Chamar essa daqui de S. Qual é o coeficiente angular da reta S? É o valor que está junto com o x, olha, ele já foi dado. Apesar de não estar aparecendo nada aqui, é como se tivesse o número 1, tá bom? Até coloquei para facilitar. Então, o coeficiente angular da reta S é 1. Analogamente, qual é o coeficiente angular dessa reta aqui? Eu vou chamar de reta R, tá bom? O coeficiente angular da reta R é aquele valor que está junto com x, menos 2. Olha que legal, agora a gente já pode tacar na nossa primeira fórmula, né? Por quê? A tangente de alfa, desse ângulo que eu estou procurando, a tangente do ângulo tão procurado, é o módulo da subtração dos coeficientes ms menos mr, então vai ficar 1 menos 2, sobre 1 mais a multiplicação desses coeficientes, beleza? ms 1 vezes o mr, que é menos 2. Aí, quando a gente resolve essa continha aqui, a gente encontra, né, mexe um pouquinho, a gente vai encontrar o módulo de menos 3. O módulo de menos 3 é só trocar o sinal, né? 3, para poder tirar do módulo. Beleza, gente, a gente descobriu que a tangente desse nosso ângulo é 3. E é aí que eu considero a parte mais difícil da questão. Além de ter que lembrar dessa fórmula, né? Eu não acho ela tão memorável, sei lá, memorizável. Mas me diz aí no comentário o que vocês acharam. Eu achei que lembrar dessa fórmula e fazer essa análise que eu vou fazer agora é um pouquinho mais elaborada. Essa questão ela está um pouquinho mais apimentada em comparação às outras. Eu diria que dentro das questões ela era uma questão difícil. Mas comenta aí e diz se você concorda comigo. Inclusive, gente, eu queria dizer que tem uma outra forma de resolver essa questão. E eu quero saber se vocês querem que eu resolva dessa outra forma. É uma forma que não precisa lembrar dessa fórmula aqui, olha. Porque eu, particularmente, tinha esquecido dessa fórmula. Mas, enfim, vamos continuar resolvendo a nossa questão. Sem comentários. Depois a gente faz os nossos comentários. Olha só, gente. Se a gente pensar, por exemplo, olha para as opções, ele está falando de 30 graus, de 45 graus, de 60. Então, olha só, quem é a tangente de 30 graus? Vocês lembram da musiquinha? Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. É raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 é aproximadamente 1,7, então a gente pode escrever isso aqui. 1,7 sobre 3, se fosse 1,8 sobre 3, daria 0,6. Tá? Então, isso aqui é aproximadamente 0,6, só que menor, né? Isso aqui é menor do que 0,6. Só que é uma coisa bem notória. Isso daqui também é menor do que 3. Então, não faz sentido dizer que é um ângulo menor do que 30 graus, porque eu preciso de uma tangente maior. A tangente que eu encontrei foi 3, entendeu?
Olha só, o 30 graus, ele tá mais ou menos aqui, olha, 30 graus. Aí a gente tem esse valor de tangente que a gente encontrou aproximadamente 0,6. Eu não quero essa tangente, eu quero uma tangente que esteja mais ou menos aqui em cima, sabe? Que seja maior, entendeu? E aí, seguindo o mesmo raciocínio, qual é a tangente de 45 graus? De novo a nossa musiquinha. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. A tangente de 45 graus é 1. Pelo mesmo raciocínio, isso daqui também é menor do que 3, então também não vai servir. Então já eliminamos essa e essa. E qual é a tangente de 60 graus? A tangente de 60 graus, de novo a musiquinha, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. É raiz de 3 que é 1,7 aproximadamente. Gente, 1,7 já está mais perto, né, do que a gente quer, que é 3. Ainda não chegou. Só que vai ser alguma coisa entre 60 e 90. Aí vocês podem parar para pensar, por que entre 60 e 90? Pelo que eu falei no início, é um ângulo menor do que 90 graus. Então, com certeza, ali vai estar entre o limite de 90. Não vai chegar a ser 90, mas vai ser tipo no limite, sabe? Então, com certeza, esse é um ângulo que está... 45 também não serviu, né, porque ficou menor. Então, por eliminação e também por esse raciocínio de ter que ser agudo e tudo mais, vai ter que ser um ângulo com certeza entre 60 e 90. Gente, eu espero que tenha dado para entender. Essa questão aqui ela foi um pouquinho mais apimentada, eu achei. O que vocês acharam? Comenta aí, por favor. Beijo, gente!